Reafirmo que farei todos os esforços, juntamente com Alckmin, para cumprir o compromisso que assumi durante a campanha e ao longo de toda uma vida. Fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo os mais necessitados. Bom, ele fala dos mais necessitados, até porque é a grande maioria dos eleitores dele, os ignorantes, né? Porra, não falha um, né? Aqui, eu tô no meio do vídeo, mas a gente tá assistindo o vídeo do cara, tem 15 segundos, a gente já vê que o cara odeia pobre. Porque ele acha o quê? Que o necessitado, como ele se refere às pessoas que têm um poder econômico menor, são ignorantes. Que eles votam no Lula porque não possuem a capacidade cognitiva avançada que tem ele, bolsonarista, instruído, de olhos claros. Você é a cara do eleitorado do Bolsonaro. O povo com menos recurso financeiro vota no Lula, sabe por quê? Porque eles se lembram de como foi o governo Lula, como foi o governo Dilma, que em 2014 teve a menor taxa de desemprego da história. A Petrobras, no governo Lula, subiu 118 posições no ranking de petroleiras. Sabe quanto o governo Lula e Dilma, somados, deixaram em caixa quando entregaram o governo para o Michel Temer? Quase 380 bilhões de dólares em reservas cambiais. Isso aí que o Bolsonaro gastou quase 100 bilhões. Você não sabe porra nenhuma do que você está falando. Aqueles que não têm capacidade de enxergar tudo o que aconteceu no último governo Lula. O que? Aí, olha, eu duvido, eu não assisti esse vídeo aqui não, tá? Mas eu duvido que ele vai falar alguma coisa que aconteceu. Não vai falar, primeiro porque a gente já vê que esse cara aí tem a capacidade cognitiva de uma ameixa seca. E segundo, porque se for trazer os dados do governo Lula comparar com o governo Bolsonaro, é um massacre. Ele fala de dignidade. Como que alguém que estava preso há tão pouco tempo, como que alguém que fez parte do governo cheio, repleto de corrupção, fala de dignidade e de um governo mais justo? É assim. Bolsonaro foi preso, quando era militar, por tramar ataques terroristas contra bases militares. Tá? No governo do Bolsonaro, os dois pontas de lança do governo dele, que é o ministro da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, e o presidente do partido dele, o Valdemar Costa Neto, foram presos. Um pelo Mensalão, outro pelo Petrolão. Roberto Jefferson, grande ferrenho apoiador do Bolsonaro, preso pelo Mensalão. Bolsonaro chamou o homicida miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto no Nordeste, numa situação muito suspeita, até hoje os celulares dele não apareceram, chamou ele quando estava preso por homicídio. Adriano da Nóbrega, homicida, preso por homicídio, miliciano, estava preso, foi chamado pelo Bolsonaro de herói. Foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, a mando de Jair Bolsonaro, com a maior condecoração da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, a medalha Tiradentes. Isso é conluio criminoso. E o Queiroz, que a mando do Bolsonaro organizava o esquema de corrupção nos gabinetes da família Bolsonaro, principalmente no gabinete de Flávio Bolsonaro, pagava em dinheiro contas de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que tem uma mansão de 6 milhões de reais, que não condiz com a renda que ele possui como senador, não condiz com as rendas que ele possuía anteriormente como político, não condiz com a renda que a fantástica fábrica de chocolate que ele tem, que é a única, o único local que vende chocolate, que vende mais chocolate fora da Páscoa do que na Páscoa, é a fantástica fábrica de chocolate do Flávio Bolsonaro. Nem sei teu nome, cara. E esses bosta aí nem adianta chamar eles para debater porque eles correm. Mas isso aqui, um bosta desse aí, não sustenta 5 minutos de conversa comigo. É me chamar de bobo. É me chamar de idiota. Mas você é.
E ele chama realmente. E o pior é que tem brasileiro idiota e muitos estão em frente aos quartéis. Para acreditar nisso. Claro que tem muito brasileiro que ganha com isso. Então não são idiotas, são aproveitadores. Sim, o Salim Matar, que é ex-ministro das privatizações, da desestatização, que ele ganha de desoneração fiscal bilhões do governo, ilegalmente compra todos os carros da frota da Localiza, o Salim Matar é dono da Localiza, compra de maneira ilegal todos os carros em Minas Gerais para pagar menos imposto. Desoneração fiscal bilionária, velho da van aí parcelou a dívida milionária que ele possuía em dívidas trabalhistas, sei lá, por 100 anos. O sonegador de impostos, Neymar, conseguiu uma reunião com o presidente para negociar as dívidas dele. O André Valadão, lembra do pastor André Valadão? Que até outro dia era apoiador ferrenho do Bolsonaro, agora sumiu. Dívida de 2 milhões com o governo. Aquele cantor, Gustavo Lima, apoiador ferrenho do Bolsonaro. Como é que ele é o grosso do dinheiro que ele ganha? Verbas públicas de pequenas prefeituras do interior. A empresa que administra a carreira do Gustavo Lima pegou, se não me falha a memória, 200 milhões de reais do BNDES. Não existe bolsonarismo grátis. Tá? Quem ganha para apoiar alguém são os apoiadores do Bolsonaro. Todos eles, youtubers, jornalistas, o dinheiro jorra na mão dessas pessoas. São os famosos microfones de aluguel. Mas tem muita gente ignorante que acredita nisso tudo. Depois, ele vem, né? Quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito, essa é a celebração da democracia. Poucas vezes na história recente desse país a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes na história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para, enfim, ser ouvida. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada. Vamos falar de democracia, então, do Lula, né? Vamos. O Lula, ele fala de democracia e ele apoia ditaduras bizarras em todo o mundo. Aí o cara não tem o que falar do Brasil. Eu não tenho o que falar do Lula, não tenho o que falar de ameaça do Lula à democracia. Perdeu 2 vezes antes de conseguir ser eleito. Todas as vezes voltou para casa, chorou e tentou de novo no dia seguinte. Foi preso, não mandou os apoiadores dele fazer arruaça, não mandou ninguém pegar em arma. A Dilma foi golpeada, ninguém falou em fechar o STF. O Haddad perdeu em 2018, tem um tweet do Haddad parabenizando o Bolsonaro, falando, eu espero que faça um bom governo. Aí resta falar que ele apoia ditaduras bizarras. Aí cada dia eles têm um fetiche diferente. Não sei o que ele vai falar, não. Provavelmente ele vai falar de Cuba, Venezuela, a Nicarágua. Até outro dia virou fetiche deles, mas depois que eles descobriram que na Nicarágua quem prende os católicos, quem prende os padres e fecha igreja na Nicarágua são os evangélicos, aí eles pararam de falar da Nicarágua. Inclusive evangélicos que têm ligação com a Damares. Eles pararam de falar da Nicarágua. E é engraçado que incomoda a relação do Lula e me incomoda também em relação com regimes ditatoriais, tá? Mas a relação do Bolsonaro com Mohammed bin Salman, ditador da Arábia Saudita, não incomoda, mandou esquartejar o jornalista Jamal Khashoggi na embaixada da Arábia Saudita na Turquia. O Mohammed bin Salman, que já ameaçou e pratica terrorismo psicológico contra a própria esposa. Naquele país lá, que é onde é proibido ser gay, proibido ter igreja católica. E o Bolsonaro é super, conjuntinho com esse cara. Aí não te incomoda, né? O Lula apoiou, para quem não lembra, o Hugo Chávez. E apoiou em seguida. Que o Bolsonaro também, o Bolsonaro já elogiou o Hugo Chávez. Porra, cara, esses caras aqui, mano, caralho, eu vou ter que mostrar isso aqui para vocês. Bolsonaro elogia o Hugo Chávez. Aqui, ó. 2017, não, a matéria é de 2017, mas aqui é de 2019. Vou ter que botar isso aqui para vocês,
É só de ilustração aqui, tá, gente? Ó, rapidão, só para a gente não ficar voando no assunto. Já vou voltar para o React. Mas está na tela de vocês aqui, ó. Bolsonaro defende Hugo Chávez em entrevista de 1999. Deputado afirmou que o ex-presidente da Venezuela era esperança para a América Latina e que gostaria que sua filosofia chegasse ao Brasil. Pô, sinceramente, my friend, você é muito faixa branca, irmão. Tu faz sucesso aí com os bolsonaristas porque os bolsonaristas acreditam que vai ter uma intervenção alienígena, tá ligado? Só por isso que tu faz sucesso com o bolsonarista. Só eles que tu engana, tá? Porque tu é um bosta. E do Maduro, que queria, inclusive, vir para o Brasil para a posse do Lula. Esses dois ditadores comunistas destruíram a Venezuela. O cara não sabe o que é comunismo. É óbvio que ele não sabe o que é comunismo, né? O cara é bolsonarista. Deixaram o povo venezuelano com fome. A gente já entrevistou. Porque a fome no Brasil me incomoda. Tem mais pessoas passando fome no Brasil que na Venezuela. Sabendo disso por causa do tamanho do país? 33 milhões de brasileiros passam fome, enquanto o agronegócio está bilionário. Isso não te incomoda? Aí lá na Venezuela te incomoda? Por quê? O cu do venezuelano é mais gostoso do que o cu do brasileiro? Fica aqui o questionamento. Um venezuelano aqui no canal Piado, e ele falou sobre essa situação. A situação de ter que vir para o Brasil, fugir para o Brasil, porque passava fome na Venezuela. Fome. E os haitianos? O Haiti é um país capitalista de direita. Os haitianos também fogem do Haiti. E aí? Tá me dizendo o quê? Que o venezuelano fugiu da Venezuela? Foda-se. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o Lula? O que isso tem a ver com o governo Lula? Porra nenhuma, meu filho. E teve que fugir porque foi para um hospital e não teve atendimento, quase morreu. E aí ele falou, eu vou para o Brasil. Quantos hospitais o Bolsonaro construiu? Me digam aí. Quantos hospitais? Quanto ele investiu em saúde? Me diz aí, malandrão. Na Venezuela, as pessoas estão comendo a carne do próprio cachorro. Caralho, essa história do cachorro aí é brincadeira. E a fila do osso? A fila do osso aqui não te incomoda, né, seu bucha? Na Venezuela, as pessoas estão passando dificuldades e eles não acreditavam que isso aconteceria. Esse próprio venezuelano me disse, aqui no canal Pilhado, que o pai dele votou no Hugo Chávez e um amigo cubano disse, não faça isso, o comunismo destrói um país. Ele não acreditou e depois se arrependeu e viu a Venezuela. Por que os Estados Unidos fazem embargo contra a Venezuela e contra Cuba? Sabe por quê? Porque sabe que o socialismo dá certo. Eu já postei esse vídeo aqui um monte de vezes, é um apresentador do Manhattan Connection, Rodrigo Amorim, se não me falha a memória o nome dele, ele fala, só tem 3 coisas que funcionam em Cuba. É a saúde, a segurança e a educação. Meu amigo, porque é um regime socialista, caralho. Ela se tornar o que é hoje. O Lula apoia o Ortega, ditador comunista da Nicarágua. O Lula apoiou Fidel Castro. O Lula apoia tudo que não tem nada a ver com democracia. Então, como que ele diz que ele é a salvação para uma democracia? Porque foram 8 anos de governo, Lula governou bem pra caralho, nunca ameaçou a democracia como o Bolsonaro fez. Simples assim. É simples. Eu não espero que você, que é bolsominion, entenda, porque vocês estão fazendo sinal pro extraterrestre. Vocês estão olhando a foto do Bolsonaro e fazendo interpretações loucas. Agora, vocês não esperam de nada não, tá? Podem ficar tranquilos. É a hipocrisia ali na sua cara, da forma mais óbvia. Qualquer pessoa que tem vergonha na cara e o mínimo de conhecimento sabe que... O mínimo de conhecimento. Filho, cara, eu tô assistindo teu vídeo aqui, tem, sei lá, 10 minutos, cara. Eu tenho que parar de 30 em 30 segundos porque tu só fala merda. Tu ignora todos os assuntos. Aí tem 2 possibilidades. Ou você é burro, ou você é maldoso. Tem as informações e fica retendo elas. Ou os 2. Eu acho que é os 2. Que ali não tem verdade.
E aí é isso que eles passam, é isso que a mídia tenta ajudar a passar, e é mais um momento constrangedor. E lembrando que o Lula, que é tão a favor da democracia, já pediu para tirar a Jovem Pan, que é uma rádio gigante, que hoje também é TV, onde eu trabalho com muito orgulho, do ar. Ele, antes de... Caralho, que mentira. Pediu direito de resposta e pediu isonomia no tratamento. Porque se a Jovem Pan chama o Lula de ex-presidiário, tem que chamar o Valdemar Costa Neto de ex-presidiário também. O nome disso é isonomia. É simples de entender, não é? É óbvio que você tinha que trabalhar na Jovem Pan. Né? Um saco de bosta dessa magnitude não poderia estar em outro lugar. Se tornar presidente, pediu para tirar a Jovem Pan do ar. Isso é democracia ou isso é censura? O Lula... Porra, aí os bolsonaristas que ficaram 4 anos falando, porque o Bolsonaro vai fechar a Globo, e o Bolsonaro vai fechar a Globo, e o Bolsonaro vai fechar... Oi, o Lula pediu para fechar a Jovem Pan. Vão se fuder, meus filhos. Já deixou claro que vai querer regular os meios de comunicação. Vai ter que regular mesmo, vai ter que regular mesmo. Se depender de mim, vocês vão tudo em cana, cadeia. E as redes sociais, isso é democracia ou é censura? Então, de democracia, ele não pode falar nada. De justo, ele não pode falar nada. De dignidade, muito menos. E aí, ele segue. Felizmente, não faltou quem defendesse a democracia nesse momento tão grave da nossa história. Além da sabedoria do povo brasileiro, que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira, olha isso, é o chamado ódio do bem, né? Como eu já fui atacado por esquerdista do ódio do bem. Porque não pode não. Essa galera não pode ser criticada, não. Eles destilam todo tipo de ódio, votaram no cara que falou que tinha que metralhar a petralhada, que o filho viadinho você dá umas porradas, e que você tem que botar o oponente na ponta da praia, e que você tem que jogar uma granada onde tiver petista. Os bolsonaristas estão aí, já mataram petistas, fizeram bloqueios em estrada, impediram pessoas de receber órgãos, e tacaram terror agora em Brasília, queimaram ônibus, queimaram carro. Mas aí ele criticou você na internet. Ai, criticou. Ele criticou você na internet. Tadinho, ele não conseguiu mimir. Você não conseguiu mimir porque o esquerdista xingou você de feio. Vai se fuder, meu filho. E a democracia em vez do arbítrio. Quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento cada ministro e cada ministro do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral em tempos tão difíceis. Sobre isso, a gente não pode falar, né? Mas ele elogiou o STF, o Tribunal Superior Eleitoral. É claro que ele elogiou. E a gente viu, no começo do vídeo, o que um ministro disse para o outro. Missão dada é missão cumprida. E o Lula fez o agradecimento ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Supremo Tribunal Federal. E eu não vou falar o que eu penso, até porque a gente sabe os momentos que a gente vive. Agora, é muita hipocrisia num discurso só. E o que eu falo, eu sempre vou seguir apoiando um Brasil melhor. Se tu apoiasse o Brasil melhor, você não era bolsonarista. Se você apoiasse o Brasil melhor, você estava aqui dedicando o teu canal a apoiar o presidente Lula, tá? Simples assim. Sempre vou seguir apoiando o presidente que não teve nenhum escândalo de corrupção. Porra, cala a boca, meu filho. Caralho, orçamento secreto, maior escândalo de corrupção da história. Teve contrabando de madeira do Ricardo Salles, teve o desvio dos pastores do Ministério da Educação, até Barra de Ouro, aí o ministro, qual é o nome? Milton Ribeiro, foi preso. Teve os desvios na saúde em plena pandemia, ainda não foi julgado e condenado, porque o Bolsonaro tem a caneta na mão, mas já vai vir. E você conhece, tu é jornalista, tu conhece todas as falcatruas do Bolsonaro.
Até desvio de verba de combustível ele já fez. Estourou no meio do mandato dele, por isso que não pôde ser investigado. Eu sempre vou seguir apoiando o presidente que me deu uma entrevista ao vivo aqui para o canal Pilhado, que me chamou para almoçar no Palácio da Alvorada e que almoçou comigo na cozinha. Não foi numa mesa luxuosa, não foi sendo servido, não. Eu e ele fomos até a panela, pegamos o arroz, pegamos o feijão, pegamos a carne. Se isso quisesse dizer alguma coisa, cara, o que isso quer dizer? Quer dizer porra nenhuma. O que quer dizer porra nenhuma? Do Palácio da Alvorada. Isso é o Bolsonaro. É o presidente dessa imagem aí, ó. É falsa humildade, é falso. Ele foi e pegou a comida da panela, mas ele gastou 1 milhão por dia no cartão corporativo. Come picanha de R$2.000. Vai se fuder, meu filho. Que chora com uma menina nos braços. Chora, ele tá em frangalho, sabe que vai ser preso, pô, tá desesperado. Presidente apoiado pelo povo que não é golpista, na minha opinião, que não é antidemocrático, na minha opinião. Eu fui em várias das manifestações em Brasília. Ou não é democrática, na minha opinião. Tua opinião não conta pra porra nenhuma. Estão lá pedindo a ditadura, pedindo para fechar o STF, pedindo para que não seja respeitado o resultado das eleições. Isso não é democracia, é simples assim. Até você consegue entender. Em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em nenhuma eu vi quebra-quebra, em nenhuma eu vi baderna. Muito pelo contrário, eu vi famílias, eu vi crianças. E é isso que eu sempre tenho. Realmente, crianças sendo usadas como escudo humano nas barreiras, idosos sendo usados como escudo humano. Eu também vi. Tem que passar para as pessoas com imagens, com depoimentos, porque na mídia a gente vê muita mentira. É engraçado que o cara trabalha na Jovem Pan. A Jovem Pan tem até uma rede de televisão. Eles falam que na mídia vocês encontram como se a Jovem Pan não fosse mídia corporativa tradicional.